Que alegria, meus amigos, começando mais um programa Eclésia pela sua rede Século XXI. Pois é, toda terça-feira a gente se encontra nesse horário para a gente falar sobre catequese, sobre doutrina da Igreja Católica. Ora a gente fala sobre história da vida de algum santo, de algum personagem importante da Igreja, de um Papa. Ora a gente fala sobre um assunto específico da doutrina ou da história da Igreja, ou um episódio famoso na história da Igreja. Olha, o programa Eclésia a gente está aqui para tratar sobre catequese e sobre algum assunto que certamente pode te ajudar aí no teu crescimento espiritual, na tua formação e quem sabe também pode ser auxílio aí para sua paróquia, para os seus amigos catequistas, enfim. O programa Eclésia quer ajudar a ser instrumento de evangelização, instrumento de apoio para a catequese, para os nossos amigos telespectadores aqui da rede Século XXI. Nosso comentarista principal desse programa não é o único, né? De vez em quando a gente tem outros comentaristas e outros amigos convidados, mas o principal é o Padre Guido Montinelli. E é com ele que a gente vai fazer esse programa hoje, que ele está aqui ao meu lado. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos, telespectadores. Meu grande abraço fraterno para cada um de vocês e as vossas queridas famílias. De maneira especial, hoje quero cumprimentar o casal Roberto e Cristina Lorenz, de Teófilo Otoni, e também o bispo de Teófilo Otoni, Dona Luísio, pela bela acolhida que fizeram para mim nestes dias. E olha, me senti muito bem em casa e obrigado também pelas belas celebrações. E quantas pessoas, Eric, que acompanham o nosso programa na cidade do interior de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Legal, é bacana ter esse retorno, né, Padre Guido? A gente tem amigos telespectadores aqui do Brasil inteiro, né? A gente agradece mesmo a audiência e é com muita alegria mesmo que a gente trabalha para atender todos esses nossos amigos que mandam contato aqui para a gente do Brasil todo. Um abraço então para os nossos amigos mineiros aí de Teófilo Otoni. Ô Padre Guido, antes de ontem, teve duas coisas importantes. Um que tem tudo a ver com o tema do nosso programa de hoje. Sim. E outro que foi seu aniversário, Padre Guido. Olha, parabéns, felicidades pelo seu aniversário que aconteceu só há 2 dias. Obrigado, né? Retribuo com a minha oração. Agradecemos a Deus pelo dom da vida e pelas boas oportunidades que Ele nos apresenta diariamente para fazer sempre coisas belas e boas, né? Sobretudo, agradeço a Deus pela capacidade que me dá de chegar nas vossas casas com a doutrina de Cristo, explicando, orientando, fazendo conhecer a beleza de sermos todos cristãos. E de anteontem, a festa do Divino Espírito Santo, né? É a solenidade da Pentecostes, gente, esta efusão de Deus na vida da igreja. É isso que a gente vai falar sobre hoje. É isso que a gente vai falar no programa de hoje, é o tema do nosso programa de hoje. Vamos falar sobre o Pentecostes, essa festa importante do Espírito Santo, mas vamos falar especialmente sobre os 7 dons do Espírito Santo. Vamos entender um pouco mais a importância e a presença e a ação do Espírito Santo na história da igreja e no dia a dia da igreja, especialmente sobre esse aspecto, os 7 dons do Espírito Santo. Então o Padre Guido já adiantou, né? Nesse domingo que a gente passou agora há pouco, né? Antes de ontem, nós comemoramos a festa de Pentecostes. Essa festa de Pentecostes, ela não é fixa no calendário litúrgico, porque a data da Páscoa também não é fixa, né? A gente até explicou em outras oportunidades aqui no programa Eclésia como a gente faz para calcular a data correta da Páscoa. E a partir da Páscoa, todas as outras datas do calendário litúrgico, como é o caso de Pentecostes. Essa festa de Pentecostes, Padre Guido, acontece 50 dias depois da Páscoa. Sim. Mas ela não nasceu, essa festa não nasceu com o advento do cristianismo, né, Padre Guido? Eu queria que o senhor explicasse para a gente a diferença do Pentecostes cristão, né, a festa de Pentecostes, a festa cristã, e a festa de Pentecostes antiga. Explica aí para a gente. Exato. Olha, todo mundo tem a Bíblia em casa, né? A palavra Pentecostes é uma palavra, digamos, a verdade é que nós não usamos no nosso dicionário, digamos, de todos os dias. É uma palavra de origem grega que significa 50 dias depois de. Onde é que nós encontramos esta palavra Pentecostes? No segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, se encontra este episódio. O povo saiu do Egito, começou uma caminhada que durou 40 ou até 42 anos dentro do deserto, até chegar na terra de Canaã, na terra de Israel. 50 dias depois que o povo saiu do Egito, aconteceu que
Moisés, o líder, lá no alto do Monte Sinai, recebeu da parte de Deus as tábuas dos mandamentos. Portanto, é o dia da aliança de Deus com aquele povo. Até hoje, os hebreus comemoram no dia de Pentecoste este episódio da aliança de Deus com o povo através da transmissão dos 10 mandamentos. Para nós cristãos, 50 dias depois da Páscoa, aconteceu o grande episódio da efusão do Espírito Santo. Como nós notamos de anteontem, domingo, nas leituras da Santa Missa, nós lemos exatamente através dos Atos dos Apóstolos o que aconteceu. Os apóstolos estavam todos reunidos com Nossa Senhora, perseverando na oração, e de repente, como línguas de fogo, entrou naquela sala a luz do Espírito Santo, que iluminou a inteligência destes apóstolos. E a consequência foi imediata. Deixaram de lado o medo, eles saíram logo daquela sala, começaram a falar idiomas nunca anteriormente estudados, realizaram milagres, conversões, batizados. São Pedro, inclusive, Eric, está registrado que num dia só chegou a batizar 3.000 pessoas. Que foi logo após esse episódio ali da efusão do Espírito Santo, ele saiu cheio de coragem. Todos. E foi pregar o Evangelho. Né? Exato. E se formaram, inclusive, as primeiras comunidades cristãs e aumentavam cada vez mais estas comunidades, até que se criou até um problema muito sério. Qual? Como conciliar o fato de ter novos adeptos todos os dias com a ordem que Jesus havia dado aos apóstolos momentos antes de subir para o céu. Ide pelo mundo inteiro. Na verdade, os apóstolos não conseguiam sair de Jerusalém, porque todos os dias havia novos adeptos que faziam questão de receber o batismo. Foi aí que, conforme está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos, após terem invocado mais uma vez o Divino Espírito Santo, acharam por bem escolher 7 homens, aos quais, após muita oração, impuseram as mãos na cabeça e entregaram para estes 7 homens as comunidades que estavam se formando em Jerusalém, permitindo ao mesmo tempo aos apóstolos de sair de Jerusalém para evangelizar a região ao redor, que é a Judeia, para depois subir para Samaria, para subir ainda mais para a Galileia, enfim começar as longas viagens missionárias na atual Turquia, que era chamada de Ásia Menor. Ô, Padre Guido, essa história é muito interessante, né, Padre Guido? Atos dos Apóstolos, o início da igreja, enfim, é bem interessante. Agora, pensando, o que o senhor disse agora há pouco em Pentecostes, que desceu mesmo como sinal de língua de fogo. Será que essa história de língua de fogo, Padre Guido, que a Bíblia narra nesse episódio de Pentecostes, queria significar, ou é para a gente entender, que se tratou de um sinal visível? Será que é isso? A gente pode interpretar dessa maneira? Podemos dizer que foi um sinal visível da presença do Espírito Santo. Meus amigos, dias atrás, na medida como se aproximava o dia de Pentecostes, na liturgia estava registrada até as frases de Jesus: eu vou, mas vou enviar logo o defensor. Aliás, essa palavra é difícil para a gente entender. É aquilo que a gente entende como paráclito? Paráclito, exato. Uma palavra também um pouco difícil. O defensor, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vai fortalecer mais ainda tudo o que eu acabo de ter ensinado para vocês. Então, o Paráclito é um dos títulos que a gente, vamos dizer assim, que a gente se refere ao Espírito Santo, né, Padre Guido? Exato, né? E o Paráclito, o Espírito Santo, veio na inteligência dos apóstolos
e continuou a partir daquele instante a sua missão na inteligência de todos os cristãos, a tal ponto que cada um de nós, hoje, já a partir do momento do batismo, recebe, através da unção sagrada, os dons, e falaremos daqui a pouco, do Espírito Santo, em uma maneira muito mais profunda e marcante, a tal ponto que grava para sempre a presença do Espírito Santo na nossa vida no dia do nosso crisma, quando o bispo ungiu com o óleo do crisma a nossa fronte, dizendo e chamando-nos pelo nosso nome, dizendo: recebe por este sinal os dons do Espírito Santo. A gente vai falar no decorrer do programa sobre cada um desses dons, os 7 dons do Espírito Santo, entender um pouco mais o que significa tudo isso. Ô Padre Guido, mas agora é o seguinte, voltando ainda à questão de Pentecostes, a coisa foi grande ali, porque eles falavam, diversas nacionalidades falavam em cada um em sua língua e todo mundo se entendia? Sim, está registrado também este pormenor que você está falando agora, Eric. Está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos que as pessoas se questionavam, para aí, nós somos pessoas que estão chegando de tantos lugares diferentes, falamos línguas diferentes e nós entendemos esses homens que falam como se falasse só o nosso idioma. Ninguém sabia explicar uma coisa desta. Foi uma novidade absoluta este dom das línguas, inclusive, deixa-me pensar, sim, está até registrado o número de nacionalidades, 13 nacionalidades diferentes, e todos entendiam a linguagem dos apóstolos. Padre, se não me engano, nesse episódio também, que houve pessoas que, vendo essa situação, chegou a achar que aqueles apóstolos estavam embriagados? Não somente estavam embriagados, estavam pensando, mas pensavam que tivessem dons, digamos assim, para vender. Me desculpem esta expressão. Está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, o episódio de um tal de Simão, que se aproximou dos apóstolos fazendo um pedido. Disse: quanto é que vocês querem receber em troca do dom que vocês têm para eu também fazer as mesmas coisas? Olha só. Inclusive, este tipo de comércio espiritual, digamos assim, que é um pecado gravíssimo, chama-se até hoje de simonia. Devido ao nome dele. O nome dele, Simão, o pecado de simonia. Isto é, comprar graças particulares com o dinheiro. Olha só, o que era impossível, né? Exato. Se tratava ali de uma das maiores experiências sobrenaturais da Terra, descida a efusão completa e solene do Espírito Santo. Agora, Padre Guido, uma dúvida que ocorre certamente nossos amigos telespectadores, talvez algum deles também já fez esse questionamento. Se no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu solenemente sobre a terra, quer dizer que antes de Pentecostes o Espírito Santo não estava sobre a terra, Padre Guido? De jeito nenhum. Sempre a Santíssima Trindade agiu e age em conjunto. Certo. Foi Jesus que nos revelou o seu diálogo com o Pai e também a presença do Divino Espírito Santo. Nós temos páginas maravilhosas, Eric, até no Antigo Testamento, onde o poder do Espírito Santo é tão claro que não tem uma outra explicação, só Deus, como Espírito Santo, que pode ter feito aquilo. Por exemplo, pegamos a passagem da atuação de Judite, como também de Esther. Certo. Mulheres fracas, mas que conseguem vencer pessoas famosas, guerreiros de grande nome, etc. Pegamos, por exemplo, até o grande Salomão, que construiu o templo de Jerusalém, e a um certo ponto Deus, que ficou tão contente com ele, fez um pedido: olha, você pode pedir o que você quer, que fica tranquilo que você vai receber.
E Salomão, muito humilde, não pediu longos anos de vida, não pediu dinheiro, não pediu outros favores humanos, mas só pediu o dono da inteligência, porque ele descobriu que tudo que tinha conseguido realizar era exatamente uma intervenção divina. E, portanto, ele achou por bem pedir a Deus a graça de continuar sendo discípulo, né, capaz de entender a linguagem de Deus, orientado pelo Espírito Santo. Você está falando de Salomão, que é um importante personagem da Bíblia, né? Fazendo esse parêntese, porque logo depois do intervalo, o Padre Guido vai explicar para a gente o que significa a expressão roar, e também vai, na sequência, explicar para a gente sobre cada um dos 7 dons do Espírito Santo. Mas para encerrar esse bloco aqui, Padre Guido, Salomão, que pediu sabedoria a Deus e que foi grande mesmo a sua sabedoria, ele morreu pagão? Não podemos dar uma resposta se morreu pagão ou não, porque todo o Antigo Testamento, né, é marcado por pessoas que viveram com uma consciência serena, dialogando com Deus, procurando, mesmo não tendo nenhum conhecimento da futura redenção, certo, né, porém procuraram viver diante de Deus com a consciência pura. Nós encontramos, por exemplo, o profeta Isaías, que no capítulo 7, né, Isaías escreveu, são 66 capítulos, no capítulo 7 ele chega a dizer: olha que um dia vai vir uma virgem que vai ser mãe. Anuncia já o mistério da encarnação de Jesus e estamos 700 anos antes de Jesus. Por isso nós temos que acreditar na boa fé de tantas pessoas do Antigo Testamento, que mesmo não tendo a orientação de uma luz divina quanto à redenção, procuraram, porém, respeitar as leis escritas por Moisés de uma fidelidade total e preferiram, inclusive, muitos deles, até uma morte violenta, não traindo o seu credo. Certamente a gente ouve muitos desses testemunhos, a gente lê muitos desses testemunhos no Antigo Testamento. Estava me dizendo isso, Padre Guido, sobre aquele problema relacionado às concubinas de Salomão, que acabavam tendo relação de fé com outros deuses, não o Deus verdadeiro, e isso poderia ou não ter influenciado Salomão, mais sobre esse aspecto, né? Esse assunto é longo, né, Padre Guido? A gente não vai entrar nos pormenores agora, mas foi só um parênteses. Certo. Olha, não somos nós a julgar, né? Certo. Porque a visão que se tinha antigamente, até do mesmo matrimônio, era bastante diferente a respeito de hoje, certo? Nós sabemos como é importante a fidelidade conjugal, porém estão escritos alguns números, que claro, nós, até o mesmo Davi, que estava com 700 concubinas, os números não devem ser pegos ao pé da letra, digamos assim. Certo? Era para dizer que tinha várias mulheres que conviviam com este homem ou com estes homens. Não esqueçamos, inclusive, meus irmãos, que no começo da história da vida humana, né, quando se fala do matrimônio, sempre foi condenado o ato imoral, né, que até hoje nós condenamos. Né? Por exemplo, a poliandria sempre foi e sempre será condenado porque é contra a natureza, ao passo que a poligamia, não. Qual é a diferença? São palavras um pouco difíceis. São palavras difíceis. Poliandria seria mais homens com uma mulher. É contra a natureza. Certo. Ao passo que a poligamia, isto é, um homem com mais mulheres, é bastante frequente até na linguagem bíblica. Certo? Nós não podemos condenar um estilo de vida
que respondia às exigências da natureza, não era contra a natureza. Naturalmente, quando Jesus depois veio e explicou melhor, e orientou e formou a igreja, novos valores se apresentaram e até hoje estão em vigor. Nesse caso, né, Padre Guido, vale o destaque aqui a gente comentar que a ação divina na história da humanidade respeita a cultura também daquele povo. Exato. Né? Para aquele povo, essa cultura, isso não era problemático como para a nossa é. Então a gente tem que entender também esses nuances da ação de Deus, vamos dizer assim, na história da salvação. E é claro, como o senhor bem disse, a partir do cristianismo, a partir dos valores concretos e sólidos, está tudo bem estabelecido e a igreja está aí para nos orientar. Exato. Gostaria de acrescentar, por exemplo, 600 anos depois de Jesus, veio Maomé, o fundador do Islã. Certo. Até hoje, a religião do Islã permite a poligamia, certo, a tal ponto que na vida atual, até nos países árabes, é bastante comum ver pessoas com 2, 3 ou até 4 mulheres, né? Digamos assim, e tudo isso em benefício, digamos assim, da mesma humanidade. E me explico melhor. Pode parecer estranho esta minha afirmação, mas o mesmo Maomé, Eric, mereceria, digamos assim, um monumento, já na época da sua vida, neste aspecto. Ele notava que naquelas cidades lá dos países árabes nasciam muitas meninas que, está registrado isso, eram até enterradas vivas. Nossa. Maomé teve a vocação de resgatar a vida das crianças, preparando as meninas para serem um dia esposas de um homem. Neste aspecto, ele colaborou muito para resgatar a dignidade da mulher. Muito bem, Padre Guido, o papo está super interessante, mas a gente tem que voltar para o nosso tema. A gente vai fazer isso depois do intervalo. Logo depois do intervalo, o Padre Guido explica o que significa a expressão ruá e vamos falar sobre cada um dos 7 dons do Espírito Santo. Não sai daí, a gente volta já já.